Atraso na fala, dificuldades para conversar, para se expressar. Algumas crianças passam por isso. Sabe por que acontece? De repente ela não está ouvindo muito bem. Nós vamos conversar sobre isso agora com o otorrinolaringologista, Dr. Teodoro Mendes Borges. Dr. Teodoro, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, eu que agradeço. Seja bem-vindo aqui ao Manhã Total e claro que você participa com a gente também dessa conversa. Às vezes as crianças têm um atraso na fala, demoram para poder trazer as primeiras palavras e isso tem, às vezes as pessoas acham que é só um problema da fala, mas não, tem a ver com o ouvido, não é? Com o ouvir. Exatamente. A audição é um pré-requisito para a linguagem oral, para o desenvolvimento neuropsicomotor. Então, desde 2004, existe uma portaria de atenção nacional para a saúde auditiva. Então, existe um protocolo, uma triagem, um rastreamento que faz desde o nascimento para que detecte no momento exato. Então, a gente imagine que até o primeiro mês tem que rastrear qual que é o problema. Até o terceiro mês a gente tem que fazer o diagnóstico e até o sexto mês já tem que fazer uma intervenção. Nessa intervenção seria o quê? Aparelhos auditivos, implantes cocleares, justamente para ter um desenvolvimento de fala. Porque a neuroplasticidade, o desenvolvimento auditivo, do sistema auditivo, desde periférico, neuronal e central, ele ocorre até os 2, 3 anos de idade. Então, quanto antes a gente intervir, vai ter um melhor resultado. E quais? A gente tem um teste da orelhinha, Perfeito. Que já é uma porta que se abre para esse tratamento cada vez mais... É o principal exame. É o principal exame, né? Isso. E quais os outros sinais que os pais devem estar atentos, doutor Teodoro? Então, alguns sinais comportamentais, algum estímulo sonoro que a criança ouve, certo? Então, ela tem um reflexo cócleo-palpebral, determinado desenvolvimento dela, ela já vai conseguir virar para o som, o estímulo, exatamente. Essa do olho, ela pisca, por exemplo, Isso, bate uma palma, ela faz assim. Bate uma palma, exatamente. Então, tem vários métodos que, porque assim, é um tratamento multidisciplinar. Envolve desde os pais perceberem, o pediatra, fonoaudiólogo e o otorrino. Então, é multidisciplinar, certo? Então, envolve vários setores para que detectam e tenham a intervenção. E hoje em dia essa intervenção acontece cada vez mais cedo ou não? Por exemplo, aparece para você, né, lá no seu consultório, crianças que de repente estão com muita dificuldade para estabelecer um diálogo, para conversar e estão ali na faixa dos 5 anos, 6 anos? Acontecem também. A perda auditiva ou a deficiência auditiva é uma doença congênita, é a mais comum, certo? Das doenças congênitas. Então, se a gente for pegar em termos de epidemiologia, de 1 a 3 pacientes com deficiência auditivas, eles estão em 1.000 nascidos vivos. Então, é muito comum uma deficiência auditiva. E muitas vezes não é percebido na recém-nascido, nos primeiros meses. Aí vai começar a detectar na alfabetização, quando ela está com 2, 3 anos de idade, quando vai para a idade escolar. Só que se detectar antes, vai ter um resultado melhor, certo? Então, é comum chegar os pais com uma criança com 2, 3 anos com atraso de linguagem. Muitas vezes a gente está pensando que é uma coisa periférica do ouvido e já não é, é um processamento auditivo, certo? Central. Porque a via auditiva, o sistema auditivo, não é só periférico. A gente acredita que é só aqui, Exatamente, não é só o ouvido. Existe o ouvido, o nervo e a parte do cérebro, que é a central também. Então, assim, essa percepção dos pais é importantíssima. Familiares, amigos, então um estímulo sonoro, o paciente muito quietinho, então tem que ficar mais atento. E procurar, porque tem recurso. Cada vez mais, então a portaria de 2004 tem diretriz de 2007 e agora saiu em 2019, no final do ano, ao invés de ser primeiro mês, terceiro mês e sexto mês, agora é o primeiro mês, segundo mês e a intervenção no terceiro mês. Olha. Então, assim, quanto mais precoce, melhor. E os fatores de riscos, que desde a gente pensa assim, mas nasceu tudo bem. Não, a gente tem que ver o pré-natal, como que foi essa gestação da mãe, teve algumas doenças infecciosas, tabagismo, teve citomegalovírus, doenças virais, HIV, alguma coisa, certo? Durante o parto, teve algum problema no nascimento, teve má oxigenação, hipóxia, foi para UTI, usou antibióticos recentes, que são drogas ototóxicas, então isso tudo causa. Teve meningite, então, sim, são vários fatores. Então, a gente faz um protocolo de risco.
certo? Que aí dá para intervir e ter um resultado melhor. Então, quer dizer, tem a questão da genética, da herança genética, e tem esses fatores de risco que podem levar essa perda auditiva. Deixa eu trazer algumas perguntas para você aqui, doutor Teodoro. A gente tem uma amiga que tem uma criança de 1 ano e 8 meses, ela não fala muitas coisas, tem um nervosismo fora do normal. Ela gostaria de saber o que pode fazer. Talvez ela tenta se comunicar e aí não consegue, fica nervosa. 1 ano e 8 meses. Exatamente. Então, assim, ela deve ter feito o teste da orelhinha, passou, certo? Só que nesse passar, a gente tem que ter um acompanhamento. Porque o mais comum que a gente vê na pediatria, né, é que já com 1 ano, então 12 meses, 1 ano e 2 meses, já começa a ter a fala, o desenvolvimento, fazer uma fala melhor, conjugações. Então, se não tiver, é interessante procurar para a gente investigar. Como eu lhe disse anteriormente, pode ser periférico, mas pode ter um atraso também central. Então, é interessante investigar. Pois eu queria saber, tanto na pediatria, como na otorrinolaringologia e fonoaudiologia. E depois eu quero saber dos exames. Tem uma amiga nossa aqui, olha, a Patrícia, tem um neto que tem 3 anos e 6 meses, não consegue falar uma frase inteira, não fala corretamente. Aí um médico sugeriu a cirurgia de retirada das amígdalas. Ela trouxe essa situação. Tem que analisar melhor esse caso, porque a hipertrofia das amígdalas, ela pode atrapalhar a ressonância da voz, mas não o atraso específico. Teria que investigar melhor essa criança de 3 anos, certo? Porque tem as indicações clássicas para retirada das amígdalas, que são das tonsilas palatinas. Mas, nesse contexto, teria que analisar melhor toda essa via auditiva dela e principalmente central. E quais são os exames que identificam, assim? Tá. Então, hoje a gente chama de triagem auditiva neonatal universal, esse rastreamento. Envolve desde emissões otoacústicas, que é um exame simples que o fonoaudiólogo faz, que ele vai colocar um plugzinho, vai mandar um estímulo, independente da criança, do recém-nascido responder, vai ter um retorno e ele vai passar no teste ou não. Se não passar no teste, tem até 15 dias a 30 dias para fazer um reteste. Se não passou, a gente faz um outro exame, que é um potencial evocado do auditivo do tronco encefálico. Então, já para ver o nervo auditivo, que tradicionalmente a gente chama de bera, mas ele chama PEAT. Além do outro, tem imitanciometria para ver a orelha média, que é a membrana timpânica. Outros ainda, que é para ver o estudo da audição do estado estável, que vê várias frequências. E, por fim, os testes comportamentais, que a gente diz de barulho, de algum instrumento. E aí, diante do diagnóstico, do resultado, aí se indica ou não, por exemplo, aparelho auditivo. Perfeito. Ou outro caminho. A gente segue um protocolo. Como que é esse protocolo? Igual no primeiro mês, a gente tem que já ter saber a dificuldade da criança. Então, é o rastreamento, a triagem. No terceiro mês, a gente já faz o diagnóstico. O que é? É uma perda auditiva por causa de cera? Por causa de uma infecção atrás do tímpano? É por causa de um problema de tecido mesenquimal que ficou do recém-nascido? É um problema neuronal? Então, já faz esse diagnóstico. E no 6º mês, até o 6º mês, a intervenção, que entra a protetização, que é o aparelho auditivo de amplificação sonora, o famoso ASI, ou então o implante coclear, porque a cóclea que é o órgão responsável pela audição. Ela capta e transmite para o cérebro. Vou fazer uma pausa com o doutor Teodoro, que é otorrinolaringologista, está aqui com a gente hoje falando sobre essa questão de criança que não fala bem, às vezes não está ouvindo muito bem. E você manda a sua pergunta pelo 998-97-1000, já volto com você, viu, Teodoro? E conversando hoje no Manhã Total sobre algumas crianças que têm um certo atraso na fala, não conseguem nem conversar. E essa dificuldade tem a ver com a audição. Eu estou recebendo aqui hoje no Manhã Total o otorrinolaringologista Teodoro Mendes Borges. Vou voltar já com as perguntas das nossas mães aqui, viu, Teodoro? Tem uma que mandou uma pergunta, Maria Eduarda, lá pelo Facebook. Mônica, minha filha tem 2 anos e não fala muitas palavras. O otorrino fez a solicitação do Bera, o exame que você inclusive citou pra gente, ela não deixou fazer. Aí ele solicitou o Bera com sedação. Aí ela queria saber de você se é tranquilo de ser feito, porque ela está com medo de sedar a filha de 2 anos. Sim, o Bera ela faz parte dos exames da triagem auditiva, né? Como eu havia dito. Ele não é invasivo, são eletrodos que vão captar justamente o som que é estimulado da parte periférica para a central. E
A questão de fazer sob sedação é porque com a criança mais velha, acima de 1 ano, tem essa dificuldade e precisa de silêncio para não ter ruídos que atrapalham o exame, que é um exame eletrofisiológico. Então, sedando, que tem um acompanhamento de um anestesiologista, então é super tranquilo e realmente nesse caso eu acho que deve fazer para ver a integridade desse sistema auditivo dela, desde a parte periférica à central. Por isso, a questão da intervenção cada vez mais rápida, mais né? precoce é o ideal, porque aproveita esse sono natural da criança, sem interferência, sem ruídos. Então, quanto antes fizer, melhor vai ter o resultado. Não quer dizer que nessa idade não deva fazer, deve fazer para a gente investigar e que vai ter um sucesso também. Mônica, pergunta para o doutor Teodoro, eu tenho uma neta de 3 anos, aí no caso ela está gaguejando bastante, isso também pode dizer que é algo no ouvido, algum problema no ouvido? Geralmente, essa parte do distúrbio de linguagem, da gagueira, envolve não só a parte auditiva, mas principalmente a parte de fonação, que aí também é relacionada à parte de ansiedade da criança. Então, é interessante, igual a gente falou, que é um tratamento multidisciplinar, tanto o otorrino, fonoaudiólogo nesse caso principalmente, e a parte do pediatra e do psicólogo também, porque aí vai trabalhar em conjunto e vai ter um sucesso garantido. Tem uma filha de 1 ano e 2 meses, ela fala tchau, au, au e outras palavrinhas. E parou, está com dificuldade de tentar. Colocou na escolinha, ela agora fala neném, mas não quer falar nada. É um caso de preocupação, o nome da mãe é Maria Paula e dela Emanuele. Ela era muito ativa, esperta, agora parou de falar, doutor Teodoro. Neste caso, tem que ver todos os antecedentes, principalmente o histórico, que foi para a escola e tudo. Então, é interessante investigar algum trauma que essa criança teve, né, que a Emanuele teve, certo? Desde a escola, alguma coisa, se teve alguma abordagem mais agressiva, certo? E a criança ficou mais retraída. Então, assim, pelo o que ela disse, o sistema auditivo dela está funcionando, tudo direitinho, só que talvez ela teve esse trauma e agora está com receio. Então, é tentar, a gente faz as avaliações necessárias do sistema auditivo, né, com os exames, os principais que eu comentei, novamente, multidisciplinar, uma avaliação com o pediatra, uma avaliação com o psicólogo e com o fonoaudiólogo. A filha dessa amiga nossa que está participando tem 3 anos, não fala direito. Aí no caso dela, ela grita e aponta para as coisas. O que pode indicar? Então, temos que fazer o exame auditivo, certo? E para ver também a questão do limiar da audição dela, certinho. Mas é o que a gente chama hoje de uma criança que a gente tem que tomar cuidado, que está meio que preguiçosa de apontar as coisas. Ela está ouvindo, certo? Mas ela não quer pegar as coisas. Então, novamente, tem que fazer o exame auditivo e abordagem concomitante com o pediatra. Então, nessa parte da pediatria, vocês podem perceber que a gente trabalha muito em conjunto, certo? Porque envolve uma criança, toda essa parte do desenvolvimento neuropsicomotor dela. Então, não somente o pediatra, o otorrinolaringo, o fonoaudiólogo, o psicólogo, um neuropediatra, tudo em conjunto. Aqui no caso, olha, Silvana, lá de Rio Paranaíba, Mônica, minha filha tem 12 anos, tem problema auditivo nos 2 ouvidos de grau moderado severo. Fizemos todos os exames, até teste sanguíneo, nunca conseguimos descobrir a causa. Tive a confirmação, ela estava com 4 anos, usa aparelho nos 2 ouvidos. Aí ela tenta descobrir, pergunta para você, Teodoro, qual poderia ser a causa. Ela conversa e se desenvolve normal na escola. Então, o que aconteceu? Desde os 3, 4 anos, ela teve aquela intervenção que a gente comentou. Então, o desenvolvimento dela deu certo, por causa do aparelho auditivo. Então, a gente tem uma graduação das perdas auditivas, desde leve, moderada, severa e profunda. No caso dela, comentou que é severa e profunda. Então, já tinha indicação de uma protetização. Então, protetizou e deu certo, porque ela fala, está na escola tudo bem, está desenvolvendo. A questão da causa, a gente pode investigar tanto com imagens, para ver se há alguma malformação, porque existem síndromes que muitas vezes os testes no recém-nascido são normais e começa a desenvolver depois a síndrome, certo? Por exemplo, a síndrome do arqueduto vestibular alargado. Então, num exame de imagem, você pode detectar isso daí. E aí, o certo seria a protetização mesmo, que deu certo dela. Uma outra possível seria um implante coclear. Né?
Minha filha tem 2 anos, chupa bico, não fala quase nada. Pode ser por causa do bico? O bico, a chupeta, a gente até falou sobre isso aqui. Interfere nessa questão de ouvir e falar? Não tanto no de ouvir, mas na dicção, na fala. Por isso que a gente tenta tirar a chupeta, o bico, o mais precoce possível. Porque muitas vezes, recém-nascido, ele acalma. Estou com uma filhinha de 5 meses, então só que ela não adaptou a chupeta ao bico. Então, a mãe que está sofrendo um pouco. Mas assim, é porque a chupeta, o bico acalma. O ideal não seria usar, porque depois vai ter repercussões dentárias, de fala, certo? Em relação àquela paciente de 12 anos, para investigação, além dos exames de imagem, era interessante também passar com um colega geneticista, para a gente ver essas questões hereditárias, genéticas. Né? Ainda mais que a menina que futuramente quer ter filho também. Papo bom com o Dr. Teodoro Borges aqui com a gente, otorrinolaringologista, falando sobre essa questão de criança que não fala bem, pode não estar ouvindo bem e tirando as dúvidas de todos vocês. Dr. Teodoro, muito obrigada, Eu que agradeço pelo convite. Volte sempre. Obrigado. E um bom restinho de semana aí, né? Igualmente.